A gente queria falar de São Paulo agora, Milinho. Pode colocar São Paulo? o do São Paulo aí no... O China já pode fazer a Não, carta. põe 20 minutos só pro China põe 20 falar do minutos aí que Zubeldia. o China vai ler a carta de redenção Só dele. pro China falar do Zubeldia. Mas brincadeira Fica essa com parte você não, aí, ô China. China. Falando com você. Não quero nem papo pra vocês não, filho. São Paulo e Libertad jogaram na quarta-feira de Libertadores. Peraí, tu tá errado esse cronômetro aí. Continua. Mas São Paulo e Libertad jogaram aí pela liderança do grupo na quarta-feira, China. E o São Paulo venceu e venceu bem. Contou com a sorte também, lógico. Mas eu queria saber o que você achou aí de São Paulo, Libertad e São Paulo, o jogo que aconteceu no Paraguai. Você viu esses anos? É fazer o básico, né? Os caras, quem vai pedir perdão pro Zubeldia? Gente, há quanto tempo a gente tá falando pro Luciano e pro banco do São Paulo? Que o Luciano não deve ser o 10. O camisa 10 do São Paulo. Meia. Entrou um menino lá, o Alves. Aliás, que jogador esse menino. Se ele se amadurecer e não cair na pressão, que ele tem cara de ser. Ele tem cara de ser peladeiro, ele tem cara de ser. Mano, esse moleque tem que ter um psicológico bom, porque ele joga muita bola. Entrou um menino que não tinha nome, não tinha nada, tava lá no banco esquecido. E já dominou a posição e já criou, e já assistências, pressão, pós-perda, diversas situações de jogo que o Luciano não fazia. Pegava a bola e chutava. Os meninos, na verdade, o Zubeldia, o que a gente vem cobrando, o Zubeldia tá fazendo o que a torcida sempre pediu. Ele até falou que se reuniu lá, teve uma reunião com as organizadas, pra ouvir um pouco o que todo mundo pensa. E é o que todo mundo tá falando. Hoje o Luciano não é o 10 de São Paulo, caiu, agora tá no banco. O André perdeu um gol feito lá, pelo amor de Deus. Mas Ele tava até impedido. tá né? jogando Mas bem. a Não, situação- mas Acho que não pode tava, perder. não. Acho que não perdeu até um gol feito lá debaixo do gol. Porém, Se redimiu. tá se redimindo, tá sempre fazendo gol, participando. O outro menino lá, o Ferreira, meu Deus, mano, o moleque é Esse moleque uma vai render um fumaça, dinheiro você pra não nós. vai, com certeza. Quando o Ferreira fez gol, eu falei, caramba, mas o gol do Ferreirinho, né? Tu vai se lascar. Depois que eu vi que era o Ferreira. Mas quantas vezes a gente pediu pra usar a base? Quantas vezes a gente pediu pra retirar o Luciano? Quantas vezes a gente pediu pra fazer o simples? Parece que eu não tenho curso nenhum de treinador, mas parece que eu tenho mais conhecimento que esse rapaz. Aí eu fico pensando, não, que às vezes eu não tô no dia a dia do treino, né? Às vezes o cara fez alguma coisa pra ele, né? O cara xingou. Porque não é possível, não tem cabimento. Agora entrou 2 meninos, já recebi a informação que o Rian vai jogar o próximo jogo. Também já vi. O Rian já vai jogar de titular. Aí tá dando opção por quê? Porque ele não tem o que usar. Aí nesse momento de baixa que não tem o Oscar e não tem o Lucas, tá conseguindo usar a base e os moleques estão dando conta. Tá aparecendo nomes que a gente nem imaginaria que ia aparecer. Que podia ter aparecido antes. Aí agora eu vou pedir desculpa pro Zubeldia só por ele ter feito o trabalho dele. Ah não, pelo amor de Deus. Graças aí- a Deus se ajeitou e vambora, né? Muito em cima do que o China falou aí, sobre o Rian Francisco ter chance no próximo jogo. Ao que tudo indica, o São Paulo vai colocar os times reservas para enfrentar o Ceará no sábado. Se eu não- É sábado, 8 horas, se eu não me Sábado, engano. exatamente. Jogaço. São Paulo e Ceará no sábado, Ceará Vai cravar. Ceará e São Paulo, para ser mais preciso. E aí, então, eu vou até pegar aqui o esboço do time, mas eu vi que seriam 3 zagueiros, né? Sabino, Juan e talvez o Alan Franco aí. O Igor Vinícius voltaria para o time depois de um tempo aí na geladeira. O Wendel, que foi muito criticado, acho que para mim o jogador mais abaixo aí, mas e aí... Mas vai eu entro continuar com muito o mesmo no- esqueleto, né? eu do entro muito último no que jogo. o Sombra da Energia estava falando, pra gente ter paciência com o Wendel, porque o Wendel não teve uma sequência ainda. Não foi bem, concordo. O pênalti foi infantil, concordo. Mas calma, torcedor, não vamos tirar, porque assim, o Enzo vinha muito bem, o Enzo Dias. Até por isso a gente falou que ia ser muito Você difícil. o Wendel- achou o pênalti infantil? Eu achei que foi uma fatalidade. Eu achei que não tinha nem tempo pra ele reagir ali. Aquele Foi muito braço aberto ali próximo o podia ser lance. evitável. O cara deu uma bicicleta, uma mano. puncheta lá e uma eu acho assim. que era evitável. O braço era evitável, mas eu já não coloco nessa alçada de infantil. Eu acho que nem E o outra? zagueiro nem o lateral tem que ficar com o braço aberto daquele E jeito outra dentro da coisa área. que pega é o seguinte, tudo é mais fácil quando o pênalti não entra, né? O jogador do Libertad aí teve a infelicidade de... Diferente ele batendo pênalti. Ele não tomou distância. a Deus. E eu tava secando, mano. falei, Ele meu não Deus, tomou cara. distância e buscou o ângulo, então ali é bizarro, mano. bizarro. A bola não foi nem no gol, foi na trave saindo, né? Foi na parte de fora da trave, no travessão, pra ser mais exato. Então a gente contou com a sorte e é isso, a gente tem que ter sorte também. E se não fosse por um detalhe da gente ter perdido perdido não, mas deixado empatar naquele jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, a gente Estaria teria 100% na Libertadores
com 2 vitórias fora de casa aí contra o Tajeres e contra o Libertad. E mostra aí que o grupo do São Paulo, do qual a gente achou que teria certa dificuldade com o Tajeres, China, se mostrou aí até um jogo tranquilo. Até o Libertad jogando em casa ontem não apresentou... Que tinha ganhado os 2 primeiros jogos. Não demonstrou nenhuma dificuldade para o São Paulo. São Paulo conseguiu ali controlar as ações. Então, eu acho que foi um jogo muito bom. E sobre o Zubeldia, falando aqui particularmente, dando a minha opinião, porque... só contextualizando, mas assim, eu não torço para o treinador, eu torço pro São Paulo. Eu não vou pedir desculpa também, porém eu fico feliz. Esse é um orgulho que eu não quero ter, de falar, pô, eu tava certo, isso, aquilo. Exato. Então, o pessoal pensa que a gente quer ter a não, razão. eu quero o São Paulo mal para me poder bancar o meu fora Zubeldia. Não quero. Então, se o São Paulo tá bem, se o Zubeldia tá bem, que siga assim, né? Pelo visto, ele abriu mão de algumas convicções. Eu fico feliz por isso. E é o que a gente tem. A gente teve o episódio do Dorival aí, do qual a gente achou que por um momento o Dorival podia ser o técnico do São Paulo. E alguns torcedores são paulinos até se desesperaram com o fato dele poder fechar com o Corinthians. Eu até falei aqui, gente, o Dorival ir pro Corinthians não é o fim do mundo pro São Paulino. Então, feliz pelo futebol que o São Paulo encontrou aí nesses últimos jogos. E, se for para seguir assim, que sigamos. Então, vamos lá, é o que a gente tem. E se um dia eu critiquei o Zubeldia, eu não me lembro. Aliás, eu queria indagar o diretor morrendo. Se ele tá morrendo, você tá rindo. Mas, ô Matheus, eu queria fazer uma pergunta pra você pro China, principalmente pra você. Você fez uma ótima pergunta pra mim, há uns 2 podcasts. Você faz ótimas perguntas. Sim, todo respeito. Muito obrigado. Mas você fez uma ótima pergunta pra mim, eu queria te devolver com a mesma pergunta. Vendo essa... Tudo bem, o Dorival tava no mercado, agora já tá praticamente certo. Certo, né? Oficializado parece que tá certo, só não foi oficial. Só não foi oficial ainda. Pela essa escassez, essa falta de nomes no mercado e tal, você acha que vale a pena repensar no questão do fora Zubeldia? Porque você fez a pergunta também do Abel, né? Sim, do Abel. Não, longe de mim, nunca pedi fora Abel. Sim. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Do Zubeldia. Tudo bem que tem a teimosia dele. Até perguntei pra vocês no podcast passado qual que é a maior falha do Zubeldia. Aí você falou, é o desempenho nos jogos e tal, irregularidade, teimosias também. Agora vendo o mercado como tá, escassez, o Dorival fora de jogo. Vocês repensam isso? Total. Ou é fora, tem que ser criativa a diretoria? Pra mim, total, mano. Pra mim, total. Eu não olho pro mercado, o Kaique, eu olho pro São Paulo. Eu não quero saber quem tá... Eu não achava que o São Paulo tinha que dispensar o Zubeldia só pelo Dorival estar desempregado. Não era isso. Era o momento que era ruim. Até porque se o São Paulo... Se o Dorival fosse pro Corinthians e o São Paulo continuasse mal, eu ia continuar pedindo para que o Zubeldia saísse, que o São Paulo fosse atrás de outro treinador. Eu não quero saber de quem vai vir, eu quero saber do time agora, como é que tá. Se tá ruim, eu quero que se resolva. E, de fato, não tem como eu brigar contra a razão. O Zubeldia, nos últimos jogos, eu acho que o segundo tempo contra o Santos foi muito abaixo, mas o São Paulo vem desempenhando mal no geral. Porém, algumas coisas ali isoladas, algumas mudanças que ele fez, trouxe resultado. Então, se está trazendo resultado, se de fato ele abriu mão de convicções que trouxeram melhora para o time do São Paulo, que ele fique, que ele... Gente, eu torço para o São Paulo vencer, independente de quem esteja no comando técnico. Eu não vou aqui ficar batendo de que não. Se eu falei fora Zubeldia lá atrás, eu mantenho fora Zubeldia, eu não quero saber se está jogando bem, não. Não sou assim. Se tá jogando bem, que fique o Zubeldia e que ele traga bons resultados, continue mantendo essa constância. Eu acho que foi muito que você falou da minha pergunta, eu vou falar da análise que você deu também. Você falou assim, será que foi o Abel mesmo ou foi pequenos acontecimentos que fizeram com que o Abel acertasse o time? Acho que do São Paulo... Eu trago a mesma coisa para a situação do São Paulo. Você falou assim, o Veiga machucou. Consequentemente, o Veiga saiu, o Palmeiras melhorou. Será que se o Veiga não tivesse machucado, o Abel manteria ou colocaria o Veiga para fora? Então, você falou assim, entende o que eu digo? Então, pequenos acontecimentos pode ter feito com que o Zubeldia acertasse. Querendo ou não, ali, o Luciano não estava desempenhando bem. E com a lesão do Lucas e do Oscar, a gente ficou carente de meio campo. O Alves foi uma opção meio que inevitável. O Ferreira, mesma coisa. O Lucas muitas das vezes fazia a ponta. E sem o Lucas ali para
para ter essa correria, a venda do Eric pro Vitória, o empréstimo, né? fez com que não tivesse muita opção. A única coisa que pega mesmo, que eu sinto falta e que pelo visto vai mudar também vai mudar, é a entrada do Rian Francisco, que a gente cobrou bastante. E pelo visto aí, com a lesão do Caleri e o André Silva tendo que jogar vários jogos, jogando bem, errou um gol feito. Tudo bem, mas ele vem resolvendo. Contra o Botafogo ele fez gol. Sim. Eu acho que ele já deve ter mais gols que o Caleri no ano. Certeza. Com certeza. Certeza. E aí contra o Libertad, aquele gol ali do Libertad foi um golaço. Mano, Cabeça. Ele foi certeiro, ele foi técnico Ele demais. foi um ótimo achado. Exatamente. Tipo, você era um cara... Achado nada, 20 milhões de reais. Não, mas eu digo assim, tudo bem, mas... a gente tava numa briga absurda, Tava por exemplo, a gente escondido em tava querendo Portugal. trazer o Mastriani do América. Aí. Só que o Mastriani tinha feito um ano muito brilhante no América, pro contexto do América que tinha caído. Com certeza. O Mastriani foi tá no Botafogo hoje. Tá na reserva do Botafogo. Reserva do Igor Jesus. Sim. Mas então, o Mastriani naquele momento, quando o São Paulo... E o São Paulo foi muito claro quando ele foi pro mercado. Ele falou, eu quero um reserva pro Caleri. Então o Mastriani falou, no meu melhor ano eu não quero ir para um time para ser reserva. Eu acho que eu tenho que manter a sequência, então eu não vou para um time do qual declaradamente eu vou ser reserva. E tá certo ele, para mim, beleza. E a gente foi com o André Silva, que já tava quase certo com o Vasco, mas pesou a decisão do jogador, ele pegou e escolheu vir pro São Paulo e grata surpresa mesmo. Tá muito bem. E agora a gente espera a oportunidade do Rian Francisco. O Alves entrou, o Ferreira entrou, ótimo, tá sendo maravilhoso. Agora a gente espera a oportunidade aí pro menino Rian, do qual a gente já tem uma expectativa gigantesca e tem tudo para ser o próximo achado do São Paulo. China, o Lucas voltou a treinar com o elenco, finalmente. Tá cada vez mais próximo. Como vai ser, né? Porque, exatamente, pelo que eu tava vendo, não é 100%, né? Tipo, se ele voltar e não ter uma resposta positiva do corpo dele, pode ser que precise fazer cirurgia. Mas aí a gente tem o momento a nosso favor, né? A gente tem um momento a nosso favor que é o quê? O time jogando feliz ou não com isso, o Lucas vai ter que voltar e o Lucas seria titular, mas o São Paulo tá jogando bem. Então a gente tem isso a nosso favor. Exatamente. Tipo, não tem a questão de ter que voltar imediatamente. Eu acho que se o Miller pegar um esboço, pegar um corte meu aí do final do ano, quando o Oscar foi contratado, eu não sei se foi no início do ano, o time que a gente queria ver de São Paulo era o Oscar no meio, o Lucas de um lado e o Ferreira do outro. Hoje não é mais o Caleri, é o André, né? O Caleri só no ano que vem. Então, hoje tem essas opções. Porque mesmo que a gente não tenha o Oscar, tem um Alves lá que tá... eu acho que é muito cedo. Eu não gosto de ficar elogiando o jogador batendo na tecla. Porque são 2, 3 jogos. Ainda mais um menino que não rendeu, a torcida vai pegar no pé, não vai dar certo. Eu já sei como ele tem cara de mandar a torcida ficar quieta. Não, mas aconteceu uma... O Alves é doido, Não sei se você viu, mas aconteceu um lance específico no jogo. Eu vi no Twitter isso. O que aconteceu? Teve um lance que o Alves, no frame, o Alves toca uma bola olhando pro outro lado. Ele toca e olha pro lado, assim, tipo... eu vi isso aí, ele foi se explicar. Exato. Aí o que aconteceu? A torcida pegou e meio que falou assim, o jogador o moleque já tá metendo alguns falando pro lado negativo e outros pro lado positivo. Quem falou pelo lado negativo falando, o moleque já tá metendo na mala. Pra uns é personalidade, pra outros é perna. Né? Porém, a pessoa que fez essa observação no Twitter, que colocou lá ele botando e tocando de lado, ele foi se explicar no post da pessoa. Ele colocou assim, não, gente, não foi nada disso. Menino, o que aconteceu foi o seguinte, o Wendel tinha me cobrado que eu não tinha tocado a bola nele, e no momento em que eu toquei a bola, ele falou comigo. Então eu toquei a bola e olhei pra ele pra ver o que ele queria falar comigo. Então, tipo, por mais que ele tenha esse jeito marrento dele, e isso ficou marcado muito no jogo contra o Corinthians na Copinha, do qual ele foi um... Não, esse do Corinthians eu acompanho o São Paulo muito na base. Teve o Palmeiras, que ele falou do Palmeiras, ele sempre vai lá provocar, sempre vai falar. Tem briga com o treinador. O apelido dele é justamente Lucianinho por causa disso, porque a personalidade dele é muito forte. Porém, eu acho que nesse primeiro momento aí ele tá pisando baixo. Ele sabe onde ele tá entrando, ele sabe da oportunidade que ele vai ter, do potencial dele. E pelo menos a imagem dele na Copinha não se reflete no profissional. Por enquanto. Por lógico, enquanto, por enquanto, exato. Foi por isso que eu falei. Eu não gosto muito de elogiar, porque é menino, é garoto, a gente tem tudo pra ter bons jogadores, até pra fazer uma renda do São Paulo futuramente, porque o São Paulo, mano, cada ano que passa, aumenta mais o buraco, é movedice. E falando você cai lá dentro e não sai mais. Eu queria puxar aí pra finalizar. Finalizar não, eu tenho que falar do próximo jogo ainda, mas assim, o São Paulo quer manter o Marcos Antônio, que na minha opinião vem desempenhando um bom futebol, e o Juan Tressoldi também, que esse aí eu não vejo o porquê.
Esse E aí mó é o bala. zagueiro. Não vejo Os dois motivos. é bala ou é só o Juan que é... Não, que o Marcos é Antônio é Não, o Marcos barato Antônio não e é é novo. caro. Ele é 4 milhões de É euros. da Ucrânia, se eu não me engano, né? 4? Não, ele é do é Napoli, da Bolívia. Itália. Não é? O Marcos Antônio? Eu acho que o Juan é da Itália. Não, o Juan é do Sassuolo, não é? O Juan, eu vou confirmar O Juan é isso. do Sassuolo. O Juan é do Sassuolo e o Marcos Antônio é da Lazio. O Juan da Ele tava fora. Ele tava ele tava emprestado. emprestado, verdade, Isso, entendeu? exatamente. Mas é 4 milhões de euros e eu acho ainda que o Marcos Antônio ainda é novo, num mercado alternativo, talvez na Europa, ele tem 24 anos, talvez se recupere alguma coisa no final, vale a pena. Ele tava no Shakhtar. É, ele tava no É, Shakhtar, e mas ele depois pertence a Lazio, Lazio. É Lapa, não é Lazio, é Rio Azul. Num momento assim, mais delicado, o Marcos Antônio entrou, tá jogando bem, e eu acho que vale a pena os 4 milhões. Já esse. Eu acompanho a base do São Paulo, não vi nenhum zagueiro. Aliás, eu vi muito zagueiro cintura dura lá, que dê pra aproveitar no time titular. Porém, o São Paulo tem o Arboleda, que tá meio enrolado aí, que gosta de umas polêmicas. Tem o Alan Franco, e ainda tem o Sabino, e ainda tem o Ferrarese, que foi caríssimo também. Então tem que usar esses jogadores. Não faz sentido pagar 30 milhões. A gente que tem 4 zagueiros, 5, né? Com o Juan é 5. Mas, pô, a gente pode muito bem se livrar do Juan e subir um zagueiro da base. Né? É que não tem, Porque né? é um zagueiro Não que não tem, vai ser não. usado. Não, mas ali pra ganhar experiência ali, gente, a gente tá falando da quinta opção pra zaga. Sim. Então não é possível que a quinta opção não pode ser um Ou zagueiro pega uma da base. oportunidade igual o Sabino, mais barato, uma oportunidade É de que o Sabino mercado. ainda comprou o bichado, né? Aí a gente o Sabino comprou 3 saiu meses. barato porque a gente comprou machucado. Comprou não. Pegou um empréstimo com ele machucado, tratou no clube e por isso que ele ficou barato. Então, é isso. Acho que né, tinha tudo pra subir o menino da base aí. E o que pega do Juan é que o Juan é muito caro. O Juan, se eu não me engano... É mais caro que o Marcos Antônio, 30 milhões. É mais caro, isso, exatamente. 30 milhões no zagueiro pra ser o reserva, gente. Então, pra mim, Eu acabei de falar do Santos aqui e o São Paulo tá fazendo o não mesmo faz erro. sentido. Agora, só pra fechar o São Paulo, China, queria saber da sua expectativa pro próximo jogo. Eu tinha um esboço aqui do time, mas eu não consegui achar. Mas o que você espera pra São Paulo e Ceará? Ceará e São Paulo, mais exatamente falando, no domingo. Aqui, ó, achei. Seria Rafael, Juan, Alan Franco, Sabino, Igor Vinícius, Bobadilha, Negruti, Luciano e Wendel, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Esse seria o São Paulo. Aqui seria o Negruti ganhando a oportunidade, o Bobadilha ganhando a oportunidade, o Luciano retornando pro time. É a constatação de que ele virou banco, né? Eu queria o Luciano nesse ataque, né? Eu queria eu queria o Luciano no ataque. Ele tem que voltar pra posição de origem dele, mas é difícil. Não tô acompanhando o Ceará. Tá bem. Mas o São Em Paulo, casa vem o São jogando Paulo tem que tentar fazer alguma coisa pra ganhar esse jogo, mano. Esse time, por mais que seja reserva, tem jogadores pedindo passagem e tem jogadores que querem arrumar um lugarzinho, cavar uma vaguinha no clube. Se tratando que o Negruti, por exemplo, o Pablo Maia vai embora, vamos supor que o Pablo Maia vai embora quando se recuperar. É o momento pra ele fazer o nome dele e tentar alguma coisa. A minha expectativa é nesse ataque leve. É nesses moleques, é na estrela do Rian e no Lucas Ferreira. Eu acho que Rian e Lucas Porque Ferreira... é um ataque muito leve. Seria. Porém, torcer para os moleques não sentirem o jogo. Se o Zubeldia ganhar esse jogo, aí eu venho aqui na segunda-feira pedir desculpa. Desculpa, Zubeldia, você é um monstro. E aí que acontece? O Zubeldia que vem jogando muito bem fora de casa. Tá se destacando por isso. A cabeça dele é tão maluca que ele joga melhor fora de casa do que em casa. E aí, China, a expectativa do São Paulino, e justamente o que tá saindo, é que a gente vai reserva nesse jogo pra jogar titular nos próximos 3, que seria a Copa do Brasil, o Náutico, depois vai pegar deixa eu pegar aqui os times, que mais uma vez eu perdi aqui. São Paulo tem potencial para ganhar esses 3 jogos da Libertadores e esse da Copa do Brasil. Aqui, ó. Náutico, Fortaleza e Alianza Lima. Esses seriam os jogos aí, a sequência do São O Paulo. Alianza Lima é fora, né? Exato. A que gente empatou em iria aí casa. jogar com O único jogo que a gente titulares. jogou em casa foi o O que Alianza a gente Lima. empatou, exatamente, que a gente não ganhou. Não, eu acho que dá pra ganhar e eu acho que os obedientes se apertar um pouco, é mais um controle de carga, né? Nem pra desgastar os caras. Coloca um outro no segundo tempo, talvez um Ferreirinha, talvez um André Silva. É que o André Silva tá bem desgastado. Mas tentar colocar um outro pra tentar ganhar esse jogo. No Campeonato Brasileiro, a gente tem aquele pensamento, empata fora e ganha em casa, né? Mas se você puder beliscar uma vitória, ainda mais de um time não, com todo respeito ao Ceará, de meio de tabela fora de casa, você tem plenas condições de tentar voltar com 3 pontos.
Fechou. Esse foi Fala o os São Paulo. comentários. A Lara mandou aqui, falou que tá no solo paulista. Ah, olha, a Lara tá em E São que cadê ela na zona clubista? É, ela cobrou aqui a participação dela. Vai vir batendo o Matheus aí. Com Lara dois pés no peito do Matheus. Lara pegou a gente no momento complicado. É que a gente não tá no estúdio, né? Isso, exatamente. A gente pegou o momento de Estamos num mudança. estúdio improvisado. A Estamos no gente- estúdio Como é que é? improvisado. A gente pode Fala que conversar primeiro com ela você começa sobre- e depois... Depois você regride. A garantia mandando boa noite. E o João mandou, agora com o Dorival ninguém segura o meu timão. É isso É aí. isso aí. Mas, Lara, a gente pode conversar aí sobre o quanto tempo você vai passar em São Paulo pra gente poder ver se a gente vai conseguir... Ela vai ficar até dia 4. 4 dias. Até dia Ah, 4. então... Não, até dia 4 é 4 dias. Até dia até 4. dia 4. É muito pouco tempo, Lara. A gente pode até conversar aí pra ter um encontro mais... o Zona Um Clube... fighter, A mano. gente... Vamos, essa luta A vai gente ser... queria receber você aqui, mas quando a gente tivesse Estruturado. estruturado, exatamente. A gente tá improvisado aqui agora. O salário do China, né? Derrubou a gente. Derrubou a gente. Acabou com a Mas gente. a Lara, Kaique ela, demitindo gente. ela me, Corte de custo, né? ela me Salário mandou um pesado. meme. Ela me mandou um meme. Me mandou um meme que dizia assim: quando o Rogério Ceni era técnico do Fortaleza, a única coisa que o Ceará comemorava era aniversário do próprio clube. Eu falei, Tá vendo por aí? mais que você lute contra, isso é um fato. Isso é um fato. Na época, a Voivoda aí, o Ceará tá tendo muito prestígio. O Ceará tá tendo muita relevância no cenário aí. Ó, Né? Ela mandou aqui, ó. Volto esse ano ainda e talvez eu vá pro Morumbi. É porque tem Fortaleza e São Paulo, né? É, jogo. Faço questão jogo de te bom. acompanhar nesse jogo, então. Eu E e o- o China vai te acompanhar nesse jogo. Vamos fazer um quadro aí. Vamos fazer visitando estádio. É porque ela vai querer ir na torcida do Fortaleza. Fortaleza. Mas a Sim, gente pode fazer um bem bolado aí. A gente que é frequentador do Morumbi, a gente pode fazer um bem E bolado. como fãs do Ceni, né? E Bruno mandou, Exato. segue o O líder. São Paulo tem boa relação com a torcida do Fortaleza. Bruno mandou, segue, não chora, China não chora, chora. segue o líder. China Rapaz, chora, o Palmeiras é líder por conta de 2 erros Ih, grotescos começou. no Campeonato Brasileiro. 2 pênaltis que deram lá contra o Sport e qual foi o outro? Não, um pênalti. 2. Um. 2 penais. O do Flaco foi, pô. Qual? Que isso? Não, o do Veiga foi contra agarrado, quem? do Veiga não Teve foi. outro erro de arbitragem. Teve um erro. Tiveram 2 erros de arbitragem. Uma Por isso, bica China. na cabeça Que do os jogador dois internacional. erros, os 2 erros deram, Dois erros deram 4 grotescos. pontos pro Palmeiras, os 2 erros, 4 pontos. Gastar tempo. Aí vem comemorar essa liderança aí, vai Não, tomar vai, banho, vamos sai gastar fora, tempo. Vamos mano. aproveitar que estamos falando. Sai de fora, Palmeiras, mano. Vamos puxar o assunto Fala Palmeiras. do mais tradicional da Libertadores. Camisa Não, pesa. tradicional não. É, o Tradicional mais, é- camisa pesa. Tradicional é quem ganhou faz Não, tempo. O Palmeiras- primeiro tri, né, da Libertadores. Coloca aí, Faz meu tempo, amigo Chico. Miller. Exato, você tem ideia. Faz tempo. Pra isso aí. você ter ideia da diferença que... Vamos lá, Fala vamos do que tem um lá. acesso liberado. Fala.